Olá, pessoas. Meu nome é Dulce, da Terapia do Tarô. Desejo que todos estejam bem. É uma leitura para várias energias, então concentre-se no seu eu interior e peça ao universo. Peço ao universo que responda as minhas perguntas conforme meu merecimento e as minhas necessidades. A pergunta de hoje é a seguinte: aonde esta situação está travada que eu não consigo enxergar? Como lidar com isso? Nós vamos trabalhar com 2 tarô. O primeiro, ela tem a pedra do quartzo rosa, pedra do amor, e a segunda tem a pedra do cristal branco, que é a pedra da paz. Vocês escolham com carinho, se interiorize, traga para o coração, se permitam e vamos à leitura. Eu vou começar para que o vídeo não fique muito longo, separando a opção 2 e trabalhando a opção 1. Aonde essa situação está travada que não consigo enxergar? Como lidar com isso? Aonde esta situação está travada que eu não consigo enxergar? Como lidar com isso? Aonde esta situação está travada que eu não consigo enxergar? Como lidar com isso? Aonde essa situação está travada que eu não consigo enxergar? Como lidar com isso? Muito bem. Saiu a carta da temperança, tá? A carta tem temperança, vem falando de quê? De paciência, vem falando de passo a passo, vem falando de trabalhar dia a dia, momento a momento, segundo a segundo, o teu eu, a tua vontade, o seu discernimento, para que tudo se aconteça, tudo se efetive, tá? Essa carta pede equilíbrio, equilíbrio emocional e equilíbrio racional. Tá? A água, ela simboliza os sentimentos e a terra simboliza o racional. Então aqui está pedindo que onde essa situação está travada que você não consegue enxergar. Exatamente no equilíbrio da paciência de esperar o momento certo das coisas acontecerem, né? Por quê? Porque aqui tem o arco-íris mostrando que está a vida, mostrando a paz interior, mostrando Deus, porque Deus é que deixa o arco-íris e mostrando, indicando prosperidade. O sol atrás das montanhas, ele fala de clareza de mente, ele fala de discernimento, para que tudo se clareie e tenha uma direção. Muitas vezes a gente se enrola um pouco com os pensamentos, apressa a ansiedade das coisas acontecerem, mas elas necessitam de um tempo para que as coisas se amadureçam e vá devagar e seja absorvida na hora certa, no momento certo, da forma correta. Eu sei que quando a gente está querendo que algo se resolva, que uma situação se acerte, a gente perde a noção da paciência, do entendimento, de querer esperar que as coisas aconteçam no tempo certo.
mas muitas vezes há necessidade desse tempo. Por quê? Porque em toda situação que nós vivemos existe um aprendizado, tá? Aqui fala do quê? Que existe a mão de Deus nisso, existe uma proteção divina, existe um anjo aqui protegendo, existe o plano espiritual trabalhando ao favor dessa situação, tá? Então, o que ela necessita? Ela está dizendo assim, olha, nós estamos temperando essa situação para que ela venha no momento certo, da forma certa, para que você possa usufruir do jeito certo. Então, a sua necessidade hoje para que isso ande e isso dê certo e ela se acalme e dê um bom resultado, é a sua paciência de trabalhar os momentos necessários até o momento certo disso acontecer. Que esses obstáculos, as pedras, que são esses montes, mas isso é a ansiedade que as pessoas têm, de querer resolver as coisas às vezes de um dia para o outro. Aí você pode dizer, Dulce, mas essa situação não pode esperar, ela tem que ser resolvida. Vejam, tudo que acontece na vida da gente, ela tem um tempo que já está na vida da gente acontecendo aos poucos e devagar. Nada acontece de um dia para o outro, nada acontece de uma forma que não teve um preparo lá atrás para aquilo lá acontecer. Aí você vai falar assim, mas quando uma pessoa morre, do nada, isso daí a pessoa não estava esperando, isso não estava sendo preparado. Estava sim, de uma certa forma existiu vários tipos de recados, situações que a gente tem que observar para que algumas coisas possam ser trabalhadas. Não digo que vai ser evitado, mas a gente pode amenizar muita coisa quando a gente observa, tá? Então, o que está travando essa situação é essa ansiedade de fazer as coisas acontecer rápido. Por quê? Porque quando a gente quer as coisas muito rápido, a gente perde a noção da perfeição, a gente perde a noção da qualidade, a gente perde a noção de que aquilo vem para a gente de uma forma mais tranquila e que pode nos trazer algo muito maior do que se a gente resolver de um jeito ou do outro. Mesmo porque a gente não consegue pensar, não consegue analisar quando a gente está na ansiedade de alguma coisa acontecer rápido. Então essa carta vem falar e deixar bem claro o que é que está travando, qual a situação que está travando essa situação e como eu lidar com ela. Como você lidar com ela, com essa situação, que é a paciência, é o passo a passo, é o entendimento de que tudo está sendo resolvido para que você se equilibre, a necessidade de você se equilibrar para você poder ter clareza de mente, o sol aqui atrás, e você observar as coisas com mais profundidade. Às vezes a resposta está tão clara e objetiva e a ansiedade faz com que a gente não consiga enxergar isso com clareza, tá? A carta do carro vem falando o quê? A necessidade de como você lidar com isso. Sim, é algo rápido, alguma coisa que precisa ser resolvida com rapidez. Mas nessa rapidez, antes dessa rapidez, algumas coisas precisam ser trabalhadas, como a paciência, tá? A observação, a clareza de mente para que você tenha, receba e tenha entendimento das escolhas certas de fazer para resolver isso. Então, a necessidade de você se equilibrar, tá? E colocar esse objetivo como um trabalho de solução, tá? Ela é necessário. Então, ela é algo rápido que precisa ser trabalhado, sim. É algo rápido que precisa acontecer. Porque a carta da temperança fala de tempo, mas o carro fala de rapidez. Mas o tempo que a carta temperança pede é a estabilidade do quê? Da paciência, a estabilidade
da clareza de mente, do discernimento, de observar, do equilíbrio do razão com a emoção, para que você possa ter discernimento e de ter boas escolhas, tá? Para isso você precisa se direcionar, objetivar essa situação, tá? Se colocar na posição de que você que dirige o seu caminho, a sua vida, e colocar uma direção nisso, tá? Então, aqui você precisa parar para pensar, para analisar, ter clareza de mente, para que boas ideias venham, você coloque os dois cavalos na mesma direção, e essa objetividade, essas atitudes de escolhas positivas possa ter a direção para resolver essa situação. Então, a resposta dessa pergunta é paciência, tá? Clareza de mente, entendimento e equilíbrio entre a razão e a emoção, tá? Para quê? Para que você possa ter direção de como levar essa situação e agir com rapidez para resolver ela com mais tranquilidade. Então, a habilidade de você ter objetividade e ter uma direção reta do teu caminho, colocando os dois cavalos na mesma direção. Eu vou tirar uma carta dos arcanjos para a gente ver o recado que eles têm. Arcanjo Gabriel. Escrita criativa. Reserve um tempo para os seus pensamentos em um jornal ou escreva um artigo ou um livro. Escreva, aqui ele tá dizendo que organizar ideias, organizar situações, organizar a mente. E muitas vezes, quando a gente para, a gente analisa, a gente organiza os pensamentos, a gente lê um artigo, a gente lê um livro, ou a gente vê alguma coisa, ou a gente escreve o que a gente pensa, ou a gente anota aqueles pensamentos, ou o que a gente recebe do universo, nos ajuda, a maior parte do tempo, a ter essa noção de equilíbrio, de como fazer. Então, aqui mostra tranquilamente, nessa mensagem do anjo Gabriel, que aqui, como a gente falou, a necessidade do equilíbrio e a clareza de mente para que você tenha discernimento, direção de caminhos, certo? Tome a rédea dessa situação com equilíbrio, tá? Para que as coisas venham no momento certo, na hora certa, para que você possa desenvolver a capacidade de resolver essas situações, tá? Que pode vir como uma mensagem, pode vir como um recado, como um telefonema, com algum tipo de direção que mostra para você aonde você vai achar o caminho certo para resolver isso, tá bom? Uma mensagem para você meditar do Ho'oponopono. Significa que você deve fazer sua limpeza agora. Organize sua vida nesse exato momento. Agora é o seu momento de poder. Aqui está falando o seguinte, que é o momento de você realmente resolver a situação, fazer uma limpeza dentro de você, uma limpeza na sua vida, organizando, equilibrando, direcionando. Tem muito a ver com a carta do carro,
quando ele fala organize a sua vida, organize os seus objetivos, direcione aquilo que você quer, coloque isso como ponto de firmeza e direção de caminho. Ouça mais as suas intuições e o seu coração e direcione num caminho único, para que você realmente consiga resolver essa situação. Mas não esqueça que a necessidade da paciência, tá? Da clareza de mente é muito importante para que você receba essas mensagens e que você receba realmente as notificações certas para resolver essa situação. Tá? Vamos ao oráculo dos animais, que também nos deixa com uma mensagem. A aranha atua com a energia da expressão. É um ser vivo que tece uma mandala, o círculo da essência cósmica, confirmando que é um ser eterno e contínuo. Hora de tecer os processos da experiência, viver na totalidade do grande ativo, o tempo. Usar de toda a criatividade e prosperidade. Eu sou a energia da manifestação. Confirmo que sou um ser infinito na continuidade, sou um ser espiritual realizador na experiência terrena e utilizo toda a energia criativa e próspera que tenho. Aqui está também vindo de acordo com as cartas que ela fala, né? Provavelmente, pelo que eu sinto, essa situação que talvez você esteja trazendo para a mesa, tá? Que você se identificou com a pergunta, ela fala de expressão, comunicação, ela fala de papéis, documentos ou mensagens ou receber comunicados, né? Ela atua na energia da expressão, é um ser vivo que tece mandala. É o círculo da essência cósmica, confirmando que é um ser eterno e único. É momento, sim, de você verificar os processos da sua vida, porque todas as coisas que nós passamos, normalmente tem um aprendizado. E qual é o aprendizado que você precisa nesse exato momento, nessa situação que você está vivendo, tá bom? Espero que eu tenha compartilhado o crescimento. Por gentileza, se gostou do conteúdo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, visite também o meu site dulceterapiadotarot.com.br. Gratidão por vocês estarem aqui. Acredite sempre no maior. Está tudo certo e nada errado. E vamos para a segunda leitura. O cristal branco, que ele traz paz e harmonia. Aonde essa situação está travada que eu não consigo enxergar? Como lidar com isso? Aonde essa situação está travada que não consigo enxergar e como lidar com isso? Aonde essa situação está travada que não consigo enxergar, como lidar com isso?
Muito bem. Aonde essa situação está travada que não consigo enxergar e como lidar com isso? Aqui é a carta da Torre. A carta da Torre, ela vem falando de quê? De desconstrução e reconstrução, tá? Essa situação, ela mostra que muitas coisas ruiu, muitas coisas se desconstruiu, situações que estavam simbolicamente estruturada no superficial e elas se desmoronaram, elas se desconstruíram, elas simplesmente caíram. Ela traz o quê? Conflitos, situações, confusões, ela traz desesperos, ela traz desequilíbrios. Então são situações que no momento pode estar trazendo desconfortos de desconforto de desequilíbrios, certo? De rupturas, tá? E essas rupturas, essa desconstrução, elas são necessárias, né? E às vezes a gente não está pronto, a gente não está no momento certo, no momento pronto para essas rupturas. Mas isso não quer dizer que o universo já não estava nos mostrando que essa situação já não poderia mais ficar do jeito que estava, que alguma coisa teria que ser mudada, que alguma coisa teria que ser trabalhado, que alguma coisa precisava se romper para poder se reconstruir novamente. Porque a carta da Torre, ela traz exatamente isso, a ruptura da desconstrução do superficial para a construção no alicerce correto, tá? De concreto. Então são situações que aparentemente elas eram situações estruturadas, mas elas estavam no evasivo. E hoje elas podem estar ruindo, se rompendo, se desestruturando, exatamente para abrir novos processos. Então, aqui, aonde está, onde essa situação está travada, que eu não consigo enxergar e como lidar com isso? Aqui, o que você precisaria enxergar? Que tudo isso que está se rompendo, tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está, essa ruptura e essa desconstrução está acontecendo, ela é necessária para a sua estrutura amanhã, tá? Então, é o entender da mudança, é o entender do momento de uma mudança de um ciclo para outro. É um momento de você desapegar, soltar, abrir mão, deixar ir situações que você ainda está segurando e que elas já não te somam em nada, né? E traz desconforto, e traz desconforto e sofrimentos, que são aprendizados. Porque sofrimento é desafios e aprendizados. Então, o que é? Aqui ela fala de caída, de ruptura. Esse lado ele fala de cortes, esse lado ele fala de desconstrução, tá? Só que o fogo ele fala de purificação, de limpeza, purificar, limpar, harmonizar, equilibrar, direcionar a energia, para que a paz seja reconstruída novamente, para que o sol brilhe novamente, para que a clareza de mente brilhe novamente, através do que? Da estrutura da fortaleza dentro de um alicerce verdadeiro. É como se você estivesse saindo de algo superficial para uma estrutura uma estrutura mais forte e mais positiva na tua vida, tá? Então, o que você não consegue enxergar que está travando essa situação? A aceitação de entender que é um momento de uma ruptura, é momento de abrir mão de situações que não somam para você e que não te traz estabilidade nem equilíbrio.
mas sim dores e sofrimentos, tá bom? A carta da Roda da Fortuna, ela vem completar isso com o quê? A Roda da Fortuna é aquela carta que ela é a carta positiva, ela é a roda da vida, é a roda que vem do nosso passo a passo, da nossa mudança do dia a dia. Então essas mudanças, na realidade, que teve essas rupturas, que teve essas rupturas que houve, elas já vinham vindo acontecendo. E muitas vezes a gente não quer enxergar, mesmo sabendo, mesmo sofrendo, mesmo vendo, às vezes a gente prefere não enxergar porque fica mais fácil de lidar com a situação. Então a Roda da Fortuna vem falando, mudanças no passo a passo, mudanças devagar, mudança no dia a dia, mudança momento a momento, que faz a gente sair do quê? De uma zona de conforto, da gente sair de uma situação que nos traz estagnação, que nos traz tristeza, que nos traz situações ruins e que muitas vezes a gente ainda fala que é o outro, tá? E somos nós mesmos que andamos nisso. Então a Roda da Fortuna vem falar, é momento sim de mudança, mas mudança com leveza, mudança com harmonia, porque o que a carta da Roda da Fortuna vai te falar, essa ruptura, toda essa desconstrução, lá na frente você vai ver o quanto isso era necessário e quanto isso foi bom e você às vezes até se lamentar por não ter feito isso e não ter permitido isso há muito mais tempo. Então a resposta está bem clara, tá? Mudanças, aceitação de mudanças e de rupturas, transmutar isso, purificar todas essas energias, interligar-se com o plano espiritual para achar a nossa paz no meio do caos, tá? Para quê? Para que um novo dia, uma nova estrutura possa trazer para a gente a paz, o sol, a prosperidade, a abundância, a luz e a clareza de mente, tá? E isso acontece a partir dessa ruptura, num passo a passo da Roda da Fortuna, que é as mudanças do dia a dia, a mudança do passo a passo, a mudança devagar, que vai realmente tirando a gente de um círculo vicioso contra a gente mesmo, tá bom? Eu vou tirar uma carta do arcanjo, para a gente ver qual é a mensagem que ele tem para nos deixar hoje. Arcanjo Raguel. Sentimentos claros. Observe seus sentimentos físicos e emocionais recorrente enquanto ele significa orientação divina. Aqui ele pede profundamente que você se interiorize dentro dos seus sentimentos e analise isso com mais claridade, com mais clareza de mente, tá? Através de um lado mais espiritual, e você vai ter as respostas com mais clareza, com mais firmeza e com menos sofrimentos. Isso quer dizer com menos desafio contra você mesmo, porque o sofrimento é quando a gente coloca isso como uma coisa negativa, mas tudo que acontece para a gente existe um aprendizado no meio e ninguém foge a essa realidade, tá? Então aqui ele fala assim, observe seus pensamentos, volte para dentro de você, veja o que você precisa trabalhar fisicamente, emocionalmente, a cura de você com você mesmo, o seu trabalho da sua melhora de você com você mesmo, tá? Então, como é uma energia para a leitura, é sempre uma energia uma leitura para muitas energias, então cada pessoa vai ter uma direção, tá? E pode até não entender que isso venha, mas com o tempo a pessoa percebe, nossa, era isso que o tarô estava querendo me explicar. Porque o tarô é bem sutil, tá? Na forma de mostrar, tá? Então, se adapta à sua realidade,
e tire a mensagem que você necessita nesse momento. Eu vou tirar uma carta do Ho'oponopono, que é para você ter como uma meditação. Eu te amo, papai. Significa que muitas coisas acontecem em relação com seu pai. Você deve limpar aquilo que está em desarmonia nas memórias relacionadas a ele. É hora de amar. Aqui eu vou deixar uma coisa assim mais ampla, tá? Muitas vezes não seria o pai, aquele pai que te colocou no mundo, que te trouxe a vida, tá? Mas eu posso falar que é o pai também daquele que nos criou, aquele que nos deu a vida divina, tá? A energia da vida em si, tá? Então, amar essa essência, amar toda essa vibração. Quanto se alguém tiver alguma situação com seu pai, né, nesse momento, dessas situações, tenta analisar o seguinte: por mais situação que tenha acontecido, por mais situação que esteja envolvendo você e o seu pai biológico, ou aqueles que te criaram, ou aqueles que te ampararam, que tem essa predominância como um pai, tá? Ou uma situação, entenda o seguinte, tá? Você tem uma vida e essa vida é para você viver ela o que você achar que tem que viver. É você que constrói todas as escolhas da sua vida e é você que direciona aquilo que é melhor para você, tá? Então, eu não estou aqui pedindo para que você perdoe ninguém ou para que você ame alguém ou você deixe de amar. Eu não sei o que está dentro do teu coração, mas se eleve ao céu e agradeça pelo menos a Deus de você ter uma vida e ter alguém que te fez essa passagem de vida. E essa vida, você tem essa vida aqui para você ser feliz e viver o que você achar que deve. Que Deus abençoe você, tá bom? Eu vou tirar uma carta dos animais, que também nos traz energias e uma mensagem. O morcego atua como a energia do renascimento. Os morcegos são adaptáveis pelo sentido. O símbolo é transpor o eu inferior para tornar-se inteiro com um eu superior. Abandonar hábitos velhos para iniciar um novo com discernimento nos sentidos ocultos. Eu sou a habilidade dos sentidos da intuição. Eu sou o poder avaliador de tudo que me cerca para ressurgir o meu melhor. Eu sou o comportamento e o pensamento pleno e renovado. Quer dizer, até parece que não tem nada a ver, né? Mas está dentro de tudo dessas duas cartas, de tudo que foi falado, né? Ela atua como renascimento, que aqui é o morrer para renascer, tá? É o desconstruir para construir, é a ruptura para novamente lançar laços e reconstruir novamente. E fala de um renascimento, atua como um renascimento e o símbolo de transpor o inferior. Então, nesse momento, é momento de renascer, é momento de andar no passo a passo da roda da fortuna, nas mudanças que ela traz, mas arrancando a gente das situações que nos deixam travado e parado e estagnado, tá bom? Eu espero que eu tenha compartilhado o crescimento com vocês. Peço por gentileza que, se você gostou do conteúdo,
deixe seu joinha, se inscreva no canal, visite também meu site luzterapiadotarot.com.br e gratidão por vocês estarem aqui. Acredite sempre no maior, está tudo certo e nada errado. Até a próxima leitura.